Direto da redação. Em Brasília está pegando fogo. Tem incêndio, está pegando fogo em Brasília. Ontem, o hacker Walter Delgatti, ele foi ouvido no âmbito da CPMI, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, naquele processo, ou melhor, naquela investigação que apura os planos golpistas, os atos golpistas de 8 de janeiro, aquelas tentativas de golpe. E o que aconteceu aqui foi o seguinte, que o cara colocou conversa fora. O cara jogou o Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no meio da história. Segundo ele, o que apresentou ontem lá, foi o seguinte, que o Jair Bolsonaro pediu para que ele tentasse entrar no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Ele meteu aquela mulher, aquela Carla Zambelli, deputada, no meio da história também. Então ele falou coisas lá que eu diria o seguinte: a cela de Bolsonaro está quase pronta, já está ficando preparada. Bolsonaro vai ser preso. A situação complicou demais. Mas vamos aqui a reportagem de Priscila Mazenotti, que traz detalhes. Em depoimento à CPI mista do 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti ligou o ex-presidente Jair Bolsonaro a um plano golpista. Disse que teve com ele algumas reuniões e conversas. Numa delas, ocorrida no Palácio da Alvorada e com 2 horas de duração, Delgatti ouviu de Bolsonaro um pedido para criar um código-fonte falso e, com isso, questionar o sistema eleitoral. Diante do receio em ser preso, recebeu a promessa de indulto. Inclusive, a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado federal e como eu estava com o processo da spoofing à época e com as cautelares que me proibiam de sair à internet e trabalhar, eu visava a esse indulto e foi oferecido no dia. Esse vídeo mostrando essa suposta fraude nas urnas seria divulgado no dia 7 de setembro. Delgatti disse que tentou explicar que uma invasão às urnas seria impossível e, como a conversa entrou em aspectos técnicos, Bolsonaro pediu que esses detalhes fossem tratados com técnicos do Ministério da Defesa e com o ministro na época, Paulo Sérgio Nogueira. Pouco tempo depois, outra conversa e outra proposta. Pelo telefone, num posto de gasolina no interior de São Paulo, em diálogo organizado pela deputada Carla Zambelli, o hacker ouviu de Bolsonaro o seguinte: que o ministro Alexandre de Moraes havia sido grampeado, mas que era preciso que Delgatti assumisse a autoria do grampo. E, novamente, houve uma promessa de indulto. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto. E ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Walter Delgatti topou a proposta porque era um pedido do presidente. E foi nessa época que ele inseriu no sistema do Conselho Nacional de Justiça um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio Alexandre de Moraes. Uma ironia, segundo ele, para mostrar a fragilidade do sistema e, com isso, levar aos questionamentos sobre o resultado da eleição. Eu tive acesso a todos os processos, a todas as senhas de todos os juízes e servidores e fiquei por 4 meses na intranet da Justiça Brasileira, de todos os tribunais, inclusive do TSE. Delgatti disse que ouvia de Bolsonaro que precisava fazer isso pela liberdade do povo, que caso contrário, o resultado poderia ser uma ruptura institucional. O depoimento provocou uma enxurrada de manifestações e pedidos de convocação de Jair Bolsonaro na CPI mista. Ao responder aos questionamentos do deputado pastor Henrique Vieira, por exemplo, Delgatti resumiu. Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou
para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então, o presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Mais cedo, a relatora, a senadora Elisiane Gama, já tinha dito que o conteúdo desse depoimento poderia determinar um eventual pedido de indiciamento de Bolsonaro. O assessor do ex-presidente, que tem atuado na defesa dele, Fábio Weingarten, negou qualquer grampo ou atividade ilegal não republicana contra qualquer ente político do Brasil. E disse que em nenhum momento cogitaram a entrada de técnicos de informática na campanha de Bolsonaro. Ele ainda concluiu: é muita gente tentando buscar holofotes e fogo. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.